Embora essas engrenagens pareçam diferentes, fazem o mesmo. Transmitem torque e mudam velocidade sem deslizar. Alta velocidade, baixo custo e boa relação potência-tamanho fazem das engrenagens a escolha ideal na indústria. A potência pode ser transmitida em linha, como nesta caixa, ou em ângulo. Em ambos os casos, a velocidade pode ser alterada, afetando o torque transmitido. Caixas de engrenagens são vistas como complexas e difíceis de analisar. Mas entender sua teoria básica nos ajuda a identificar problemas com mais precisão. Como torque e velocidade passam pelos dentes, estes devem reduzir desgaste e vibração, aumentando sua vida útil. À medida que os dentes se encaixam, as folgas devem ser mantidas, e as superfícies de contato devem ter força constante para maior durabilidade e operação suave. Para uma operação suave da engrenagem, 2 critérios para os dentes devem ser atendidos. Quando 2 dentes se encontram, eles têm uma tangente comum. Uma tangente é uma linha reta que toca o círculo ou curva em um ponto. Os dentes têm a mesma tangente no ponto de malha dos dentes. Diz-se então que eles têm uma tangente comum. Uma linha perpendicular à tangente no ponto da malha do dente é chamada de normal à tangente comum. Essa normal à tangente comum cruza uma linha que passa pelo centro das engrenagens. Este ponto de interseção é chamado de ponto de passo. Os próximos dentes na malha também definirão um ponto de passo. Um círculo que conecta os pontos de passo é chamado de círculo primitivo. O diâmetro desse círculo é o diâmetro primitivo, usado frequentemente para definir o tamanho da engrenagem. A velocidade de uma engrenagem é definida como a velocidade ao longo do círculo, chamada de velocidade da linha de passo. As normas ANSI-AGMA, Associação Americana de Fabricantes de Engrenagens, usam a velocidade da linha de passo para categorizá-las. Quando os dentes são projetados com o primeiro critério, a normal à tangente comum passando pelo ponto de passo, a engrenagem opera mais silenciosamente e com menos vibração. O segundo critério é atendido quando esse ponto de passo está na linha central das engrenagens. Esses critérios garantem velocidade constante das engrenagens e maximizam sua vida útil. O termo para esses 2 critérios é conjugação. Um conjunto que não atende às condições de conjugação ajusta constantemente a velocidade, reduzindo severamente a vida útil da engrenagem. Conforme a engrenagem gira para engrenar com outro dente, a ponta deste ainda está na normal à linha de tangente comum. Quando esse dente começa a tocar, parte da força do primeiro dente é reduzida e compartilhada pelo novo. Essa mudança de pressão causa alterações na deflexão dos dentes. Dentes de engrenagem têm várias formas e conjugam, mas a maioria é inadequada para engrenagens modernas. A forma de dente mais comum é a involutiva. O involuto é a curva traçada pela ponta de uma corda tensa desenrolada da circunferência de um círculo. Há muitos benefícios nessa forma de dente. Pequenos erros na distância entre centros das engrenagens não afetam o engrenamento. Outro é a tangente comum e a força agindo sempre no mesmo ponto e direção, reduzindo ruído e vibração. Formas de engrenagem podem variar muito, mas podem ter o mesmo formato de dente. Esta engrenagem helicoidal difere da reta, mas as formas dos dentes são iguais. O ângulo dos dentes pode variar bastante dependendo do uso pretendido. Uma engrenagem helicoidal geralmente tem um dente e meio em contato por revolução, enquanto a reta tem um conjunto em contato metade do tempo e 2 conjuntos na outra metade. Isso significa que a tensão máxima suportada por uma engrenagem reta é limitada à capacidade de um só dente. A engrenagem helicoidal suporta tensão até 1,5 vezes o limite de um dente.
Além disso, como os dentes se encaixam de uma ponta à outra, há um efeito médio nos erros do perfil do dente, fazendo o acionamento mais suave que a engrenagem reta. A desvantagem é que o dente espiral gera vibrações axiais fortes, raro em engrenagens retas. Algumas aplicações usam configuração dupla hélice, duas helicoidais consecutivas. Podem ser posicionadas no eixo para que as forças axiais se anulem. Dois conjuntos de dentes helicoidais cruzados na mesma engrenagem formam espinha de peixe. Engrenagens cônicas são similares às helicoidais, mas cortadas em cone e com eixos cruzados. Os dentes podem ser retos ou em espiral como estes. Uma aplicação comum é o acionamento em ângulo reto. São parecidos com engrenagens retas, mas bem mais sensíveis às dimensões de montagem. Não devem ser usados em alta velocidade ou onde se exige extrema precisão. Outro tipo é o acionamento por coroa e sem fim. Usa um eixo chamado sem fim, que engrena com uma roda dentada chamada coroa. O sem fim tem dentes como as roscas de um parafuso. Geralmente, mais de um fio do sem fim engrena com a coroa. São usados para alta redução em acionamentos em ângulo reto. Todas devem ser usinadas com alta precisão, pois erros ampliam-se no engrenamento. Na montagem, os dentes não devem tocar o fundo, só um lado deve fazer contato. A parte de trás e a ponta do dente não devem tocar durante o engrenamento. Essa folga na parte de trás dos dentes é chamada de folga. Quando as engrenagens estão sobrecarregadas, os dentes dobram, reduzindo as tolerâncias. A tolerância deve impedir o contato na parte traseira dos dentes durante o engrenamento. Essas considerações afetam o desempenho das engrenagens na transmissão de torque e velocidade. Um bom design terá baixo ruído, operação suave, melhor transmissão e maior durabilidade. Um design ruim terá muito ruído, vibração excessiva e erros que reduzem a vida útil. Outro fator crucial é a relação entre os dentes das engrenagens que se encaixam. Uma engrenagem deve ter dentes que façam um dente tocar todos os da engrenagem parceira. Quando isso ocorre, diz-se que o conjunto de engrenagens tem uma relação adequada. Defeitos em um dente afetarão todos, não apenas alguns dentes específicos. Por exemplo, se uma engrenagem tem 12 dentes e engrena com outra de 36, um dente da primeira só tocará 3 dentes da segunda. Problemas num dente serão transferidos para esses 3, causando desgaste acelerado, aumentando a vibração do conjunto e reduzindo sua vida útil. Comparar os dentes de cada engrenagem e fatorá-los em primos determinará se a razão é adequada. Uma razão adequada não terá outros fatores comuns além do 1. Um número primo é divisível apenas por si mesmo e por 1. Números primos são 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. O número 12 pode ser reduzido a 1 vezes 2 vezes 2 vezes 3. O número 15 pode ser reduzido a 1 vezes 3 vezes 5. 12 e 15 têm apenas um fator em comum, o 3. Esse fator comum é crucial para identificar problemas nas engrenagens, como veremos. Outro exemplo é uma engrenagem de 52 dentes engrenando com uma de 16. 52 pode ser fatorado em 1 vezes 2 vezes 2 vezes 13. 16 pode ser fatorado em 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Os fatores que esses números têm em comum são 2 vezes 2. Então, o fator comum é 4. O conjunto de engrenagens terá uma relação adequada, ou seja, o fator comum será 1. Um exemplo é uma engrenagem de 11 dentes engrenada,
com uma de 17 dentes. O único fator primo comum é 1. Um conjunto com outro fator comum, além de 1, tem uma relação inadequada. A proporção determina os dentes contatados e outras ocorrências no espectro. O engrenamento dos dentes sempre gera ruído e vibração em alguma amplitude. Imperfeições nos dentes ou engrenagens causam variação na amplitude. Essa ação de engrenamento é chamada de malha de engrenagem. A frequência dessa malha pode ser calculada facilmente para qualquer conjunto. É o número de dentes de uma engrenagem multiplicado pela velocidade do eixo. Exemplo: 1.200 RPM com 24 dentes. A frequência da malha é 28.800 ciclos por minuto. Como as frequências são altas, expressamos em ciclos por segundo, ou hertz para usar números menores. Isso faria a velocidade de entrada 20 Hz e a frequência de engrenagem 480 Hz. A engrenagem acoplada tem 150 dentes, e sua velocidade é a razão entre as duas engrenagens. Divida os dentes do primeiro eixo pelos do segundo para obter a proporção. Isso resulta em 0,16. Multiplique a velocidade do eixo de entrada por 0,16 para obter a velocidade deste eixo. Então, 20 Hz vezes 0,16 é igual a 3,2 Hz. A malha da engrenagem é a velocidade do eixo. Lembre-se, a frequência da malha é a velocidade do eixo vezes o número de dentes. Assim, 150 dentes vezes 3,2 Hz resulta em 480 Hz. Note que é a mesma frequência de malha calculada para o primeiro eixo. É importante que a frequência seja igual em todo o trem de engrenagens com um guiar por eixo. Isso significa que a frequência da malha de engrenagens será constante em sistemas de múltiplos eixos, com apenas um passo entre eixos. Mesmo em processos como máquinas de papel com muitas engrenagens, a frequência da malha pode ser igual em todos os rolos de diferentes diâmetros e velocidades. A única situação com mais de uma frequência de malha é em um sistema de redução dupla ou múltipla. Ou seja, o eixo tem várias engrenagens com números diferentes de dentes. Esta caixa tem 20 dentes no eixo de entrada e engrena com uma de 41 dentes no eixo intermediário. Esses dois terão a mesma frequência de malha de engrenagem. Mas note que este eixo intermediário tem outra engrenagem. Ela tem 14 dentes. Agora, a malha mudará para esta engrenagem e sua parceira. Se este eixo intermediário girar a 10 Hz, a frequência da malha para a engrenagem de 41 dentes será de 410 Hz, enquanto a engrenagem de 14 dentes geraria uma frequência de malha de 140 Hz. Caixas de redução múltipla como esta podem ser mais difíceis de diagnosticar devido às frequências adicionais geradas. Em outro programa sobre rolamentos, notamos que frequências de defeito não devem estar presentes em um bom rolamento. Diferente dos rolamentos, as frequências de malha de engrenagens aparecem em alguma amplitude, mesmo em boas condições. A frequência de malha pode ser tão baixa que não se destaca, mas está presente. O design das engrenagens, forma dos dentes, número, espaçamento e tolerâncias afetam vida útil, ruído e vibração. A seguir, veremos algumas falhas de engrenagem e como aparecem nos dados espectrais e de forma de onda.